Olá pessoal, professor Lucas Lima aqui mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje a gente vai estar fazendo um vídeo de física, aí voltado para os meus alunos do segundo ano. A gente vai estar falando um pouquinho sobre calorimetria. Eu peguei aquele arquivo que eu havia passado para vocês e fiz uma apresentação em slide para a gente estar aprofundando um pouquinho aí a respeito desse conteúdo. Beleza? Antes de iniciar a explicação, vou pedir para vocês se inscreverem, né? Curtir o vídeo e compartilhar nas redes sociais de vocês para ir ajudando a gente. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Falar sobre calorimetria. O que seria calorimetria? Seria medir calor. É basicamente isso. A gente vai medir as quantidades de calor que um corpo pode receber ou que ele pode ceder. E aí a gente começa com o nosso conceito de calor. Imagina o seguinte, que a gente tem dois corpos A e B e que a temperatura do corpo A seja maior do que o do B. Eu coloquei aqui uma cor mais quente para o corpo A para a gente ter essa noção. O que vai acontecer? Basicamente, vai surgir uma energia que vai fluir do corpo A para o B. Essa energia é chamada de calor. Então, sempre que tiver uma diferença de temperatura entre dois corpos, o calor vai fluir espontaneamente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Tá? Se vocês quiserem dar uma pausa e dar uma lida nesse texto aqui que eu coloquei aqui em cima para vocês, vocês podem fazer isso, dar print na tela, da maneira que vocês preferirem. Eu vou seguir aqui. Então, como eu tinha falado para vocês, o calor ele sempre vai fluir espontaneamente, desde que as temperaturas sejam diferentes. O que vai acontecer? Ele vai fluir até que aconteça isso aqui, ó, que as temperaturas se igualem. Quando isso acontecer, a minha troca de calor vai cessar. Né? Por quê? Porque a gente atingiu o equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? É exatamente essa propriedade aqui, ó, de ter a mesma temperatura. Seguindo aqui um pouquinho mais, agora a gente consegue conceituar exatamente o que é o calor. O calor vai ser para a gente a transferência de energia térmica entre corpos com diferentes temperaturas. Então, o que é calor? Energia térmica. Beleza? É um tipo de energia. Se é um tipo de energia, a gente já sabe que vai ser medido em Joule. Beleza? De acordo com o sistema internacional, símbolozinho de J aqui. No próximo slide eu falo um pouquinho mais sobre isso com vocês. Então, a unidade que a gente mais utiliza, embora o padrão seja o Joule, a que a gente mais vai utilizar é a caloria, cal. Tá? E aí a gente precisa saber como que a gente converte de uma para outra. E basicamente a gente vai utilizar esse fator de conversão, que uma caloria é 4,186 joules. Ou em alguns enunciados vai vir para vocês 4,18 e em outros também pode vir 4,2, beleza? São só aproximações, o valor exato seria esse valor aí para a gente. Seguindo aqui, a gente tem basicamente dois tipos de calor. Né? O calor, quando ele é cedido para um corpo, ele acarreta basicamente em duas coisas, que é o que a gente vai falar agora. O primeiro deles, quando a gente vai chamar de sensível, é quando essa quantidade de calor que um corpo recebe ou que ele cede faz com que ele exclusivamente varie a temperatura. Vai ser só a temperatura que vai mudar, no caso. Se ele estiver recebendo calor, a temperatura dele vai aumentar. Se ele estiver cedendo calor, a temperatura dele vai diminuir. Quando isso acontecer, a gente vai dizer que essa quantidade de calor é uma quantidade de calor sensível. Beleza? E aí, para a gente calcular o calor sensível, a gente vai utilizar a seguinte fórmula, Q igual a mc ΔT. O Q vai ser a quantidade de calor, M é a massa, C é o calor específico, e aqui é importante que vocês entendam que o calor específico é uma característica da substância. Então vai depender. Se for ferro vai ter um valor, se for chumbo vai ter outro valor, se for cobre vai ter outro valor. E aqui o ΔT vai ser a variação da temperatura. Beleza? Lembrando que em física, sempre que a gente fala de variação de qualquer coisa, a gente está falando da coisa final menos a coisa inicial. Então isso aqui vai ser T final menos T inicial, para vocês não se confundirem aí. Aqui eu coloquei para vocês as unidades de medida. No caso, calor vai ser medido em caloria ou joule, de acordo com o sistema internacional. Calor específico vai ser o mais usual da gente usar, vai ser caloria por grama grau Celsius. E pode aparecer nas unidades do sistema internacional também, aqui para gente, joule por quilograma grau Celsius. Lembrando que grau Celsius também não é o padrão de temperatura no sistema internacional. O padrão que a gente tem é Kelvin.
A massa geralmente vai aparecer em grama ou quilograma, tá? E aí a gente tem que observar, se a gente utilizar esse padrão aqui, ó, do calor específico, a gente vai ter que utilizar a massa em grama. Se utilizar esse outro padrão aqui, a massa vai ter que estar em quilograma. E aqui a quantidade de calor é caloria, que é joule. Vocês precisam se atentar nesse sentido. Beleza? E a variação da temperatura aqui, geralmente a gente vai utilizar mais o grau Celsius mesmo. Se tiver em algum outro tipo de temperatura, a gente transforma. A gente não tem muita dificuldade com isso. Então vamos lá. Como eu tinha falado para vocês, essa constante C, né, ela é uma característica do material, né, que recebe o nome de calor específico. Então a gente tem aqui alguns valores. Para a água a gente tem o valor de 1. Significa basicamente o seguinte. Essa unidade aqui para a gente indica a quantidade de calor que 1 grama desse material necessita para variar 1 grau Celsius. Então a gente observa que a água vai precisar de 1 caloria para que 1 grama dela varie 1 grau Celsius. Então se eu tiver 10 gramas de água e quiser que varie 1 grau Celsius, eu vou ter que ter 10 calorias. Se a gente pegar aqui o alumínio, a gente percebe que ele precisa de menos calor, ele vai precisar de 0,22. Isso é meio que intuitivo para a gente entende que os metais têm mais facilidade para esquentarem, né? A areia é um material que esquenta mais fácil que a água, e assim a gente vai observando vários outros materiais aí. Um ponto importante que eu queria falar com vocês é o seguinte, que aqui a gente tem água, no caso no estado líquido, né? Aqui a gente também tem água, só que a gente está falando do estado sólido. E aqui a gente tem água no estado gasoso. E a gente percebe que os valores de calor específico são diferentes de acordo com o estado físico da matéria, né? Então, isso é outra coisa que a gente tem que se atentar, tá? Dependendo do estado físico da substância, o calor específico vai ser diferente. Beleza? Eu vou passar para o próximo slide aqui. Dá 3 segundinhos aí para vocês printarem a tela. 1, 2, 3, beleza. Agora, vou resolver com vocês um exemplo. Coloquei aqui como se fosse uma lousa para vocês matarem a saudade da sala de aula. Vamos lá. Qual a quantidade de calor sensível necessária para aquecer? No caso, o corpo vai estar recebendo calor. No caso, uma barra de ferro. A massa, a gente já tem aqui 2 kg, vou anotar. 2 kg. A temperatura inicial, 20 graus Celsius. A temperatura final, 200 graus Celsius. E o calor específico a gente tem que é 0,119 calorias por grau Celsius. O que vai acontecer aí pra gente? O que a gente precisa descobrir é exatamente o que? A quantidade de calor. A gente vai utilizar a nossa equação, Q igual a mc delta T. Beleza? Alguns professores chamam de que macete. Eu não gosto disso, porque eu não gosto de nada decorado. Enfim, vamos lá. Então, o Q vai ser massa. Aqui a gente tem que se atentar, porque a nossa constante aqui está a massa em grama, e aqui a gente tem quilograma. Então, a gente precisa transformar. Todo mundo sabe que é só multiplicar por 1000. Então, isso aqui seria 2.000 gramas. Então, a gente coloca 2.000 gramas. O calor específico é o valor que a gente tem aqui, 0,119. E a variação de temperatura vai ser a temperatura final menos a inicial. No caso, 200 menos 20. A gente sabe que esse resultado aqui vai dar 180. Agora é só a gente pegar 2.000 vezes 0,119 vezes 180 e a gente vai perceber que o nosso resultado vai dar 42.840 calorias. Então, a nossa resposta desse exemplo aí é esse valor aqui. Simples, simples. 3 segundinhos para vocês printarem a tela, que eu vou mudar. 1, 2, 3, beleza. Vamos lá. A gente vai falar agora sobre uma grandeza chamada capacidade térmica. O que vai ser exatamente a capacidade térmica? A capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor sensível cedida ou absorvida pelo corpo e a correspondente variação de temperatura. Se é uma razão entre calor e variação de temperatura, a gente entende que a fórmula tem que ser essa daqui, né? Só que a gente sabe também que calor é mc delta T. Então percebe que se eu escrever o calor dessa maneira, eu posso cortar esse delta T com esse outro delta T aqui, e a minha equação fica nesse formato aqui. Some o delta T, eu fico que a capacidade térmica pode ser calculada como a massa vezes o calor específico. Reparem que aqui é C maiúsculo e aqui C minúsculo. Beleza? Para vocês não se confundirem.
tá bom? E como ele é a razão entre essas duas grandezas, Q é calculado em caloria, é medido em caloria, ΔT graus Celsius. Então a unidade da capacidade térmica é caloria por graus Celsius. Basicamente, essa grandeza me diz quantas calorias um corpo necessita para que sua temperatura varie 1 grau Celsius. E aí é importante que vocês lembrem o seguinte, que a capacidade térmica é uma propriedade do corpo, né? E o calor específico, que também é bem parecido, é a capacidade da substância. Então, olha só. Digamos que a gente tem aqui, ó, esse corpo e esse outro corpo aqui um pouco maior, tá? Formado pelo mesmo material, qualquer material. O calor específico deles vai ser o mesmo, porque eles são feitos da mesma substância. No entanto, esse corpo aqui que tem maior massa, né, ele tem a massa maior, vai ter uma capacidade térmica maior também. O que significa isso? Ele vai precisar de mais calor para variar a temperatura dele. Beleza? Lembrando que o calor específico é a quantidade de calor para cada grama. A capacidade térmica é a quantidade de calor para o corpo variar a temperatura. Então não se confundam nisso daí. Beleza? Qualquer coisa vocês podem voltar no vídeo aí para entenderem um pouquinho melhor. Então vamos lá. Vou resolver aqui com vocês um exemplozinho simples aqui. Um corpo com massa de 250 gramas recebe 5.000 calorias de uma fonte. Então ele vai aumentar a temperatura, a gente já sabe disso, vai receber. E sua temperatura aumenta, foi o que eu disse, de 10 graus Celsius para 92 graus Celsius. A gente vai precisar determinar aqui a capacidade térmica do corpo e o calor específico. Então vamos lá. A gente sabe que a capacidade térmica é calor dividido pela variação de temperatura. Então, olha só, a quantidade de calor é 5.000 e a variação de temperatura vai ser isso menos isso. Então, isso aqui dá 82,5. Tá? Se alguém tiver dificuldade, para um pouquinho no vídeo e faz na calculadora. Essa divisão eu já fiz aqui, dá 60,6. Então, é 60,6 calorias por graus Celsius. Então, significa que esse corpo aqui em questão, ele vai precisar de 60,6 calorias para que ele varie 1 graus Celsius na temperatura dele. Beleza? Esse é o nosso item A. Nosso item B diz o seguinte, a gente precisa calcular o calor específico. Pessoal, simplesão também. Capacidade térmica é massa vezes calor específico. Então, capacidade térmica dividido por massa é calor específico. Agora, é só a gente fazer a conta e ser feliz. Capacidade térmica, a gente já descobriu, 60,6. Massa, a gente só pegar aqui, ó, no enunciado, 250. Então a gente coloca aqui, ó, 250. Fazendo essa divisão, a gente vai ter um valor de aproximadamente 0,24 calorias por grau Celsius. Beleza? Então tá aí pra gente o nosso outro exemplo resolvido. 3 segundos para vocês tirarem print da tela. 1, 2, 3. Vou passar aqui pro próximo. Quem não conseguiu tirar print antes de eu trocar a tela, é só voltar um pouquinho no vídeo, pausar o vídeo e tirar o print, beleza, pessoal? Próximo calor que eu tenho que falar para vocês é o calor latente. Lembra que no início da aula eu disse para vocês que o calor basicamente pode acarretar em duas coisas, né? Pode causar dois efeitos em um corpo, né? O primeiro é variar a temperatura e o segundo é mudar o estado físico. Pensa comigo, quando eu tenho gelo e começo a ceder calor para ele, ele vai se transformar em água. Deixa eu escrever aqui água aqui para vocês. Então aqui, ó, tinha gelo. Quando eu começo a ceder, ele vai se derreter. Então percebe comigo que nesse caso a gente teve uma mudança, né, uma variação de estado físico. Então quando a quantidade de calor fizer com que o que varie seja o estado físico, a gente vai chamar esse calor de calor latente. A equação que a gente vai utilizar é essa equação aqui, ó, Q igual a ml. Beleza? Q é o calor, M é a massa e L é o calor latente. Beleza? E nesse caso, a gente vai ter que entender o seguinte, que o calor latente ele vai variar de substância e também do tipo de mudança que a gente está tendo. Então, por exemplo, a água, né, quando ela vai de sólido para líquido, o valor é esse daqui, ó, 80 calorias por grama. Significa que se eu quiser derreter 1 grama de água, eu vou precisar ceder 80 calorias. Se eu quiser fazer o processo inverso, no caso, eu quiser transformar água em gelo, eu vou ter que tirar 80 calorias para cada grama que eu quiser fazer esse processo.
E a gente tem aqui o nosso próximo estado, que é o gasoso, e aí nele a gente precisa de mais calor ainda. Se eu quiser pegar 1 grama de água líquida e transformar em 1 grama de vapor de água, eu vou precisar ceder 540 calorias. Né? E se eu quiser fazer o processo inverso, né? Se eu quiser fazer uma condensação aí, eu vou precisar retirar 540 calorias dessa minha amostra de vapor de água. Beleza? Próximo slide aqui pra gente. A gente vai ter um exemplozinho para resolver. Esse exemplo vai dar um pouquinho de trabalho pra gente, mas a gente vai conseguir fazer. Olha só. Resfriam-se 20 gramas de vapor de água a 120 graus Celsius sob pressão normal, no caso um ATM, até que esse vapor se transforme em 20 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. Usando dados da tabela, né, que a gente tem ali anteriormente, dos valores dos calor latente, a gente precisa determinar a quantidade de calor total liberada. Então a gente vai pegar uma amostra que inicialmente é vapor de água, vai transformar em gelo a menos 10 graus Celsius, e a gente precisa dizer o quanto de calor que a gente vai precisar tirar dessa amostra de vapor de água. Então, olha só. A gente percebe o seguinte, que água 120 graus Celsius equivale ao estado gasoso. Então, ele vai precisar chegar a 100 graus Celsius para ele começar, né, a se transformar em água. Não é isso? Então, ele precisa chegar nesse estágio aqui para se transformar em água. Qualquer variação que acontecer aqui para baixo até 0 graus Celsius, a gente tem a água no estado líquido, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. E depois disso a gente vai ter que dar um jeito de transformar isso em gelo. Depois a gente vai ter gelo a 0 graus Celsius e aí a gente vai resfriar o nosso gelo até menos 10 graus Celsius. Beleza? Então a gente vai ter que calcular várias quantidades de calor. A primeira quantidade de calor, que eu vou chamar a quantidade de calor 1, é a que vai fazer com que o vapor de água varie de 120 graus Celsius para 100 graus Celsius. Então, esse tipo de calor é calor sensível. Então, vai ser M, C, delta T. Então, fica assim para a gente. Ó, calor 1, M, 20. Calor específico do vapor. No caso, a gente tem que voltar lá no slide que eu tinha colocado para vocês. O calor específico do vapor da água é 0,48. Então vamos colocar aqui, 0,48. E a variação de temperatura vai ser quanto? Vai ser a temperatura final, no caso 100, menos a inicial, que é 120. A gente já espera que esse calor dê um valor negativo, já que a gente vai estar diminuindo aí. Então a gente tem 20 vezes 0,48 vezes menos 20. Se a gente pegar uma calculadora para fazer isso, 20 vezes 0,48 vezes 20 vai dar 192. No caso, como tem sinalzinho de menos 192 calorias. Então, a gente já sabe que para que 20 gramas de vapor de água a 120 graus Celsius cheguem a 100 graus Celsius, né? Cheguem no ponto de vapor que a gente chama, né? Serão necessárias retirar 192 calorias. Agora, é o seguinte, a gente tem água a 100 graus Celsius e a gente continua retirando calor dessa amostra da gente aí. Então, o que vai acontecer? Todo o calor que a gente vai fornecer nesse estágio vai simplesmente ocasionar mudança de estado. Então, a gente está falando de calor latente, beleza? Então, olha só, a massa que a gente tem de vapor é 20, e aí o calor latente para transformar vapor de água em água é menos 540, beleza? Se a gente fizer essa conta aí, a gente vai ver que isso aí dá menos 10.800 calorias. Então a gente tem aí o nosso calor 2. Aí, o que acontece? Agora a gente tem água a 100 graus Celsius. A gente vai precisar, para transformar em gelo, toda essa água vai ter que variar até 0 graus Celsius. Então a gente tem um tipo de calor sensível aí. Então a gente utiliza essa fórmula aqui novamente. Então calor 3, massa de água 20, calor específico da água 1, e a variação de temperatura vai ser de menos 100, não é isso? A gente vai sair de 100 para 0, então a gente vai estar tirando 100 aí.
Isso aqui a gente vai ver que dá menos 2.000 calorias. Então esse é o calor 3. O calor 4 vai ser o seguinte. Agora a gente tem toda essa quantidade de água a 0 graus Celsius. A gente não consegue ter a amostra de água a menos 1 grau Celsius. Então, nesse ponto, toda a água tem que se transformar em gelo para depois começar a diminuir a temperatura, para a gente ter temperatura abaixo de 0. Então a gente está falando de calor latente. Então o Q4 vai ser M20 vezes o calor latente aqui, que é menos 80. Tá? Esse valor aí tem lá na tabela para vocês. Então isso aqui vai dar menos 1.600 calorias. E por fim, agora a gente já tem toda essa nossa amostra transformada em gelo. Agora a gente só precisa que ela chegue a menos 10. No caso, ela está a 0 graus Celsius. Então, a massa, vou colocar aqui, ó, MC ΔT, a fórmula para vocês não esquecerem. Então, a massa é 20. O calor específico do gelo, 0,55. Vou colocar aqui para vocês. E a variação de temperatura, nesse caso aqui, é menos 10. Na hora que a gente fizer essa multiplicação, a gente vai ver que dá menos 110 calorias. Esse é o Q5. Agora, pessoal, para a gente determinar quanto que é o calor total, a gente soma toda essa quantidade de calor. A gente vai pegar Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 mais Q5. E a gente vai ver que na hora que soma isso aí tudo, vocês podem fazer com calma, a gente vai ter um valor exatamente igual a menos 14.702 calorias. Eu vou conferir aqui na calculadora só para não passar errado para vocês. Mas vamos lá. 192, 10.800, 2.000, 1.600, 110. Dá 14.702. Então essa é a resposta aí. Exercício um pouquinho mais trabalhoso aí para vocês, mas nada impossível. 3 segundinhos para vocês tirarem o print da tela. 1, 2, 3. Beleza, eu vou passar para o próximo, pessoal. E agora a gente vai fazer a resolução de exercício, beleza? São as 3 questões que eu coloquei naquele documentozinho que eu mandei para vocês. Primeira questão, bem simples para a gente. Primeira questão diz o seguinte. Determine o calor específico em caloria por grama grau Celsius de uma substância com massa de 1 kg que ao receber 5.000 calorias de calor de uma fonte térmica teve sua temperatura elevada em 20 Celsius. Pegando os dados da questão, a gente precisa dizer quanto que é o calor específico. A massa é 1 kg, que é a mesma coisa que 1.000 gramas. A gente já sabe disso, a essa altura do campeonato não tem como a gente confundir essas coisas. A quantidade de calor, 5.000 calorias. E a variação da temperatura, ele já deu pra gente 20 graus Celsius, né? Ele precisa aumentar 20 graus Celsius. Não é isso? Então a gente só coloca na fórmula Q, MC, ΔT. Então o Q vai ficar pra gente 1.000 vezes... calma. Aqui o calor a gente já tem, então esquece isso aqui. Vou colocar aqui o calor, 5.000 vezes a massa, que é 1.000, né? Igual a massa, na verdade, que é 1.000, vezes o calor específico, que é o que a gente quer saber, vezes a temperatura, a variação de temperatura, que é 20. Então agora basta a gente passar isso aqui tudo dividindo. Então vai ficar 5.000 dividido por 20.000. 20 vezes 1.000 dá 20.000. Isso é igual ao calor específico. A gente pode cortar esses 3 zeros com esses 3 zeros. Fica 5 dividido por 20. A gente sabe que isso dá 1/4, que é a mesma coisa que 0,25, caso calorias por grama grau Celsius. Então a gente tem aí resolução do primeiro exercício. 3 segundos para vocês tirarem o print. 1, 2, 3, beleza. Questão 2. Questão 2 diz o seguinte para a gente. Uma fonte calorífica fornece calor continuamente à razão de 150 calorias por segundo a uma determinada massa de água. Se a temperatura da água aumenta de 20 para 60 graus Celsius em 4 minutos, sendo o calor específico sensível da água 1 caloria por grama grau Celsius, determine em grama massa de água na situação descrita. Pessoal, simples também, vamos lá. A gente tem o seguinte, que a variação da temperatura é temperatura final 60 menos a inicial, que é 20, então dá 40 graus Celsius. Precisa variar isso aqui. Calor específico, a gente sabe que é 1 caloria por grama grau Celsius.
A quantidade de calor, pessoal, a gente tem de forma um pouco escondida aqui para a gente, mas a gente consegue descobrir. Se a fonte fornece 150 calorias por segundo durante 4 minutos, é só a gente pensar o seguinte: cada minuto tem 60 segundos. Então, 4 minutos vai ter 240 segundos, beleza? Aqui eu coloquei um M. 240 segundos. Então, pensem comigo. A cada segundo, a fonte fornece 150 calorias. Em 240 segundos, é só a gente fazer 240 vezes 150. A gente vai ver que esse resultado aí pra gente vai dar 36 mil calorias. Beleza? 36 mil calorias. Eu vou conferir aqui, para não ter erro. 2.400 vezes 150. 36 mil calorias. Então, a gente já sabe que o calor, 36 mil calorias. Agora é só a gente descobrir a massa. Como que a gente faz isso? Colocando na nossa equação. Q igual a mc ΔT. O Q? 3.600, ou 36 mil, na verdade. Massa é o que a gente quer descobrir. Calor específico 1 e a variação da temperatura é 40. Então a gente sabe que a massa vai ser então 36 mil dividido por 40. Essa divisão aí, quando a gente fizer, vai dar 900 gramas. Então a gente percebe que a nossa amostra de água aí é exatamente 900 gramas. Pessoal, para finalizar, vamos resolver o terceiro exercício, bem teórico, tranquilão pra gente. Leia o texto a seguir. Black, 1935, algum autor, discute um conceito que envolve transição de fase. Transição de fase indica alguma coisa pra gente. Na qual há uma liberação ou absorção de calor que não envolve variação de temperatura. Então, não envolve variação de temperatura. A gente já sabe, então, que não é calor sensível, né? Que tipo de calor tem que ser, então? Latente. Beleza? Letra C. Exclusivamente variação de mudança de estado físico e não envolve variação de temperatura. Fácil essa aí pra gente. Pessoal, então era isso que tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com o máximo de pessoas que vocês conhecerem. Beleza, pessoal? Obrigado.